Ô, coisa querida! Ei, espia onde é que eu vim dar Cuscono? No SCC! Cadê o Tufão que tava aqui agora nesse exato momento? Tufão, Tufão, Tufão! O Tufão é o cavalo do Tibério, né, gente? Pra vocês entenderem, né? Ah, meu Deus do céu, será que ele saiu com o Tibério? Mas o Tibério tá aqui? Tô aqui, mulher. Ai, tá aqui, é? Cadê o Tufão, Tibério? Tá olhando aí pro pasto aí, por quê? Eu tô atrás dele, gente, olha. Você tava achando bonito aí o que é? O cavalo? Tô. O cavalo, ele acha ele tão lindo, né? Não vi. Tu sabes, ô Tibério, que até tu em cima do cavalo fica bonito. É, o cavalo é um bicho pomposo, né, gente? É um animal, assim, que ele te dá uma potência, entendeu? É muito bonito o cavalo. Mas eu tava aqui agora observando ele, porque não sei se vocês sabem, hoje é dia do fazendeiro, né? É, hoje é dia do fazendeiro, o cara que anda em cima aí dos cavalos, tocando os boi, cuidando de suas fazendas, né? Ó. É o rei do gado, eita coisa linda! E aí eu fiquei pensando nele hoje aqui, mas não tá aqui, queria mostrar pra você. Até o Tibério. Eu também sou fazendeiro, né, amigo? Ex-fazendeiro, nunca vi. Tu faz muito é cozarada. Ah, onde o rei é peão com um laço na mão. Laço a fere e marca, deixando, acho lindo. Fazendeiros, né? Parabéns a todos os fazendeiros pelo dia de hoje. Por sua luta no campo, né? A luta diária nas suas fazendas. Por tudo que conquistaram, que cuidam, que amam, né? A nossa natureza, os animais. Coisa linda. Ai, o meu sonho, se o Tibério pudesse um dia, né? Ser um fazendeiro. Chegasse assim em cima de um cavalo. Mas eu sou fazendeiro, olha as terras que nós temos aí. E terra, um pedaço aqui só, nós temos um pedacinho disso aqui. Aqui do galinheiro. Pelo amor terra. de Deus, pessoal. Ó, tava eu lá pensando no meu fazendeiro de cavalo branco com chapéu. Bora. Dando chicotada no cavalo, me veio o Tibério dizendo que tem um pedaço de terra. Não é. Ó, eu vou dizer mesmo pra você, né? Ó. Eu vou dizer uma coisa. Deixa. Fazendeiros, meus queridos, parabéns pra vocês. É, cada um luta com o que tem. E eu tava aqui a lhe lembrar. Olha que coisa linda. Tchau. Ele vinha com o cavalo. Maricotinha, sobe no cavalo que nós vamos fugir. Aí eu subo no cavalo e a gente vai no deixando a ilusão de que tudo é seu com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será felizes para sempre. Ô, coisa querida, ei, espia onde é que eu vim dar Cuscono? No SCC. Olá, minha gente, muito bom dia pra você. Mais uma semana começando. A partir de agora tem SBT Meio-Dia na sua televisão. Obrigado pelo carinho. Como é que foi de fim de semana? A gente espera que tenha sido ótimo. E o seu, hein, Sibeli? Bom dia. Bom dia, Fernando. Foi tudo bem, né? O fim de semana que mudou o tempo no meio do fim de semana. Já já a gente fala sobre isso. Bom dia pra você. Muito obrigada pela sua companhia nesse início de semana. Hoje é 21 de setembro. Estamos no ar nesta segunda-feira, desejando pra você uma semana muito produtiva, uma semana abençoada, Sibeli Fávero. Bom demais ter a sua companhia. Vamos aos destaques de hoje? Vamos saber o que é notícia nesta segunda-feira? Olha, minha gente, a semana começa, mas a perícia do INSS não. Médicos querem uma nova vistoria nas agências para saber se existe a possibilidade de retorno das consultas de avaliação às perícias. Enquanto isso, quem precisa... E a gente veio marcar uma perícia, a segunda perícia que a gente marca. E chega aqui, ele disse que ninguém está atendendo ninguém. Eu me sinto assim triste, porque eu ainda trabalho e as outras pessoas que não trabalham.
que depende disso, né? Atenção, motoristas, vai aumentar a fiscalização e agora pelo alto. A polícia vai usar drones para monitorar infrações, como por exemplo, alta velocidade e os faróis. Semana decisiva, deputados definem integrantes da comissão mista do impeachment. E ainda, a situação dos imigrantes aqui no estado. Como facilitar a vida de quem tem muitas dificuldades? Acho que a língua é talvez determinante para eles escolherem o mercado informal, que talvez não precise tanto assim de... Sim, e é muito comum eles chegarem com um relato de que não foram aceitos porque não falam a língua. Por exemplo, atendente. Já chegou pra gente e falou, eles não quiseram me aceitar para ser atendente do café porque eu não falo esse idioma. Com uma diferença de 8 horas, mãe e filho morrem de Covid-19 no Oeste. Eles estavam internados na mesma UTI. E 5 mortes, inclusive de um bebê, foram registradas em acidentes só nesse fim de semana. Ao vivo, a Polícia Rodoviária Federal faz um alerta para o aumento da violência nas rodovias nos últimos dias e explica se existe relação com a diminuição do isolamento social. Hoje é o último dia do inverno e o dia amanheceu gelado. Ao vivo, vamos saber a tendência para os próximos meses de primavera em Santa Catarina. Estamos no ar. Vamos lá, minha gente, bom dia, boa segunda-feira. E aí, tudo bem? Como é que foi o fim de... Você conseguiu ver a família, encontrou os amigos, não? Ficou em casa assistindo filme, assistindo televisão? Bom também. Deu para descansar? Então tá tudo certo. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, você interagindo com a gente aqui no WhatsApp do SBT Meio Dia. E o seguinte, eu quero saber qual o problema que você está enfrentando aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Manda para cá a sua reclamação que a gente vai atrás da solução. É o nosso SBT Comunidade. SBT Meio Dia no ar nesta segunda-feira. Já falei, vou repetir, que seja uma segunda-feira produtiva, abençoada para todos nós. Também quero saber o seguinte, você está enfrentando dificuldades aí para os serviços do INSS? Precisa de perícia? Não está conseguindo agendamento? Manda para cá o seu relato, a gente vai mostrar hoje aqui no SBT Meio Dia. Pode mandar em formato de vídeo, Jéssica Sescom. O pessoal pode gravar um vídeo e mandar também contando pra gente. Então grava um vídeo aí, pede pro filho, pra filha, pro sobrinho, pro neto. Manda um vídeo que daqui a pouco eu vou mostrar seu vídeo aqui no SBT Meio Dia. Tá combinado? INSS. Olha, a perícia não voltou, tem muita gente na fila esperando há meses. Como é que fica essa situação? O SBT Meio Dia foi cobrar por você, já já a gente mostra. E tem estreia de programa catarinense logo aqui no SCC SBT e vai ser comandado nada mais, nada menos por uma espetacular apresentadora do SBT Nacional, apresentadora do Fábrica de Casamentos, do Triturando aqui no SCC SBT. E agora a Cris Flores vai apresentar um programa exclusivo aqui para Santa Catarina, um programa que tem as mães catarinenses como protagonistas. Vamos ver o que a Cris Flores achou desta gravação. A gravação já aconteceu e você vai ver aqui na tela do SCC SBT no ar. A gente trouxe mães de vários lugares do estado, então o estado está muito bem representado, de cidades diferentes, com histórias diferentes, mas algumas que vieram de fora do estado e abraçaram o estado como estado do coração e da alma. Mães que nasceram aqui no estado, mães que tiveram seus filhos aqui, que são muito queridas. Então a gente vai perceber histórias que com certeza quem está assistindo vai se identificar, vai falar, essa história tem a ver comigo. E o que foi muito legal durante as gravações, que além da gente ter receitas incríveis e deliciosas, a gente conseguiu reconstruir laços familiares. Então tem histórias de mãe com filho, tem histórias de marido com a mãe, tem histórias de amigas, tem história de irmãs. Então pessoas que foram ajudar essas mães a cozinhar e que refizeram relações de amor ali naquele momento no programa. Então, tem muita choradeira de emoção boa, tem muita risada, muita diversão. Está imperdível as mamães catarinenses com a Cris Flores, produção do SCC. Tá lindo demais, você vai ver logo aqui na tela do SCC SBT. E daqui a pouco tem a entrevista completa com a Cris Flores, nós vamos conhecer o programa e as gravações, vamos ver os bastidores do programa Desejos de Mãe com Cris Flores, especialmente para você catarinense.
Seguimos aqui com informação. O governo do estado, na última sexta-feira, lançou um chamamento público para a concessão do terminal rodoviário. O detalhe é o seguinte: a rodoviária Rita Maria de Florianópolis vai ser privatizada, Cibele Fávero. Pois é, Fernando. A gente começa a falar sobre isso agora, já ao vivo com o Laércio Botega, para explicar para a gente o que vai acontecer nesta primeira etapa, hein, Laércio? Conta para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio Dia. Pois é, Cibele. Na última sexta-feira, como o Fernando mesmo disse, o governo do estado fez um chamamento aí e está pedindo para que as empresas interessadas encaminhem estudos técnicos para que o governo consiga fazer o edital de licitação para lançar e as empresas concorrerem para administrar o terminal Rita Maria. Para quem não conhece, o Rita Maria é um dos principais terminais rodoviários de Santa Catarina. Aliás, esse é o maior terminal do estado, mais movimentado. Por aqui passam diversas pessoas. Hoje, infelizmente, não estão passando por conta da pandemia, obviamente, mas sobre isso daqui a pouco a gente explica melhor. Mas com relação a essa questão que envolve aqui a privatização do terminal Rita Maria, as empresas têm um prazo de até 160 dias para encaminharem para a SCPar esses estudos técnicos. Aí, a partir daí, as empresas, o governo do estado vai fazer a licitação, elaborar o edital de licitação para lançar. A expectativa é que até o fim do ano que vem, o espaço já esteja sob controle de uma empresa privada. Então, lembrando, as empresas precisam encaminhar os estudos técnicos para a SCPar. E aí o governo do estado vai elaborar o edital. Agora aproveitando aqui, Cibele falando, o espaço ainda não está funcionando por conta da pandemia, mas o município já avisou que durante esta semana vai se reunir com as empresas de ônibus e também com o governo do estado para traçar as próximas metas aí, para poder abrir o espaço e atender a população aqui no Rita Maria, em Florianópolis. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Laércio, pelas informações. Laércio ao vivo, né, em frente ao terminal Rita Maria. Segura o Laércio rapidinho aqui. O Laércio está lá ainda, não? Eu já vou conversar com o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, o Thiago Vieira. O Laércio está lá ainda? Ou já deram um tchau para o Laércio Botega? O Laércio Botega trouxe para a gente a informação que abre essa semana. O terminal rodoviário Rita Maria, o maior de Santa Catarina, vai ser privatizado. Isso pode trazer benefícios para quem utiliza o serviço e também um melhoramento para aquele espaço. Laércio! Ô, Laércio, tem um cara imitando o Michael Jackson aí, não deu para deixar escapar atrás de ti? Vai atrás desse cara aí. Vamos ver o que ele... Será que ele é artista de rua? Tá onde aqui? Ele tava aí dançando. Lá atrás? A Cibele viu, hein, Cibele? A Cibele conseguiu pegar aí o cara. Eu acho que é o que tá de costas, Laércio. Qual ele, Barata? De mochila. Agora ele tá se escondendo. O de costas? Agora ele tá se escondendo, né? Ele tava dançando, fazendo um Michael costas. Jackson aqui no SCC. É esse? Laércio, descobre quem é esse cara aí, vê se ele é artista de rua, que daqui a pouco a gente bate um papo com ele. Tô chegando aqui, peraí. Depois a gente volta. Esse aqui? Tudo bom? Tudo bom, amigo? Qual é o teu nome? Meu nome é Leonardo. Não é esse daí, É você que tava dançando? Sim, sou Ó. o... Como é que se fala do Michael Jackson? Cover? Cover do Michael Jackson. Então dança pra gente aí, vai lá. Ô, Barata, peraí. Calma aí. Olha, o cara é bom, Você rapaz. entrou na minha participação ao vivo aqui, agora vai dançar aqui. Tira o óculos. Tira o óculos. O óculos não pode, porque tem que... Ah, é? Ah, tá. Olha pra lá, olha pra câmera. Dança aí, olha aí, Fernando Olha, Machado. o cara que a gente é bom. encontra aqui. A gente vem falar sobre um assunto e encontra outro aqui, ó. O cover do Michael Jackson. Da onde que você é? Eu sou do Rio Grande do Sul. Tá fazendo o que aqui em Florianópolis? Eu tô aqui dando tempo, né? Descansar um pouco, curtir uma natureza enquanto o mundo acaba. É. Tá na companhia de quem ali? Quem é aquela ali? Minha namorada. O que você acha disso aqui? Isso aí, ó. Ah. Minha vida, moço. É? O Michael Jackson ou ele? Ele. Ah, tá, ele. Então tá certo. Obrigado, viu? O que eles fazem da vida, Laércio? O que eles Tá fazem aí, da então, vida? Fernando Machado, cover do Michael Jackson aqui entrando ao vivo com a gente no SBT Meio Dia. Olha só, é cada uma, né? Vai dançar mais um pouco, olha lá. E será que ele gosta da estrutura da rodoviária aí? Tem que melhorar? O que ele pensa como turista? Queria saber mais dele, o que ele faz da vida. Ele está dando um tempo, está curtindo a natureza. Dá uma explorada nele aí, tô curioso para saber. Vem cá então, vem cá, amigo. Vem cá. Vem cá mais uma vez aqui. É a primeira vez que você está em Florianópolis? Não, já morei 2 anos aqui já. Já morou? O que tu acha da estrutura aqui do terminal, por exemplo? Ah, eu acho super da hora, né?
Isso aqui é da hora, tem tudo, não falta nada. Sim. Eu acho perfeito. Você veio pra cá como? De BlaBlaCar. BlaBlaCar. Sim. Aplicativo, né? De carona. Né? Hoje em dia é mais fácil, né? Ainda mais em função de pandemia, acho que... Sim. E tu veio fazer aqui só curtir em Florianópolis? Eu vim curtir, vou ver se eu arrumo algum trabalho, por enquanto que eu tô desempregado. Tá desempregado? Opção, Fazia o que antes? Eu trabalho no circo. Trabalha no circo? Olha só, Fernando Machado, trabalha no circo aqui, ele ó. sabe fazer? Fazia o que no circo lá? Sou acrobata. Acrobata? Olha, acrobata, que faz aquele negócio... Faz esse aqui assim, ó, filma esse aqui. Olha, vai dançar mais uma vez, ó, aqui, ó. Opa! Olha só, é cada uma que a gente encontra, né? Obrigado, viu? Nada, meu amigo, tamo junto aí, Tá ok, então, ficou com vergonha agora ali, Fernando Machado. Voltamos pro estúdio, agora sim. Adorei, Laércio, adorei conhecer ele. Tô aqui dando um tempo, curtindo a natureza. E é acrobata, você viu, Sibeli? Fernando, e o jornal é feito ao vivo, né? A prova disso é o que a gente mostrou agora. Porque o negócio é o seguinte, o cara queria dançar, então deixa o cara dançar. Não é, Sibeli? Ele tava tentando. Todo tempo que o Laércio entrava, ele dava uma dançadinha. Você sabe fazer o passinho do... Não, né, Fernando? Com esse salto alto? Eu não sei nada. Eu sou ruim pra caramba nessa dança aqui. Vamos lá conversar com o secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira, que já está com a gente aqui no SBT Meio-Dia. Nós vamos falar sobre a estrutura do terminal rodoviário Rita Maria. Secretário, desculpa fazer esperar aqui que nós encontramos uma figura lá na rodoviária de Florianópolis. Tudo bem, secretário? Boa tarde ou bom dia. Boa tarde. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre o terminal rodoviário Rita Maria, que é esse importante equipamento público, né? E que passa por um processo agora de transformação, né? Começa a caminhar por ele um processo de transformação para que a gente possa entregar um serviço público ainda de mais qualidade. Por que privatizar? Qual é a necessidade? A rodoviária foi reformada, ficou pronta, se não me falha a memória, 3, 4 anos. Eu acompanhei toda a obra de reforma ali, talvez um pouco mais, o tempo passa rápido mesmo. Mas por que privatizar agora? Existe a necessidade de evitar gastos com o terminal rodoviário? O que você está pensando para aquela estrutura ali, secretário? Então, a administração pública ela tem dentro da sua estrutura, né, condições de fazer gestão de diversos serviços públicos. Aliás, o transporte intermunicipal é um desses. Mas a gente costuma dizer, de uma forma muito clara, que o processo de concessão, que é uma agenda que o Brasil tem vivido, de potencializar os seus ativos, é algo que a gente tem a melhor prestação desse serviço público. A gente costuma dizer que a gente tinha um aeroporto, que parecia uma rodoviária, e hoje a gente tem de fato um aeroporto. Agora nós pretendemos ter não uma rodoviária, mas uma rodoviária que parece um aeroporto, ou seja, que ela tenha um mix de utilidades, efetivamente um mix de potencialidades a serem exploradas, e que a partir desse mix possa sim gerar ativos, gerar economia e, ao fazer isso, prestar um melhor serviço público no que se refere ao transporte intermunicipal de passageiros. Qual é a ideia? Quais os novos serviços que a gente vai poder encontrar na rodoviária? Não, na verdade, a gente abre ao mercado, né? Então, quando a gente fala lá que a gente lançou uma PMI, nós abrimos por 120 dias a possibilidade de que diversas empresas apresentem estudos jurídicos, de engenharia, de modelagem de negócio, para que nesse prazo de 120 dias, investidores possam, de fato, verificar e analisar o que pode ser agregado. É por isso que a gente faz uma manifestação de interesse, para que a gente não pense tão somente dentro de uma realidade de administração pública, mas permita que o mercado enxergue a rodoviária, sem perder sua principal vocação, dentro de um outro olhar. E é nesse objetivo que a gente lança a PMI, para que nesses 120 dias o mercado, os investidores possam fazer modelagem de negócio e aí sim definir. Lá no futuro, por uma comissão composta pela SCPAR e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, qual seria a melhor proposta para dar prosseguimento no processo de concessão. Muito bem. Agora, para quem utiliza a rodoviária, deve mudar alguma coisa, como, por exemplo, pagamento para a utilização dos espaços, estacionamento ou taxa de utilização, ou não muda nada, secretário? Não, neste primeiro momento, na verdade, a gente está caminhando. A gente teve uma primeira etapa, né, em que a gente fez uma virada na página do Terminal Rita Maria, que foi a sua regularização, comentar sobre obras, né? Na verdade, agora, nessa gestão, que nós conseguimos o ABITS. Nós fizemos fazer, em 2019 e em 2020, uma série de outras obras para que a gente pudesse entregar a rodoviária de forma regularizada, não só na parte
de preventivo de incêndio, a parte elétrica, mas também no que se refere à Superintendência do Patrimônio da União, a SPU. Então, nós viramos essa página meses atrás, vocês noticiaram isso. Agora, nós estamos fazendo uma nova etapa, que é o lançamento da PMI. Olha, mercado, esse importante equipamento público pode ser potencializado. E a gente aguarda esses 120 dias para que, a partir daí, a gente possa iniciar o processo de concessão. Nesse caminhar da PMI, desse processo de concessão, ao término dele, nós temos nós temos audiência pública, nós temos análises técnicas e jurídicas a respeito das propostas que vão ser apresentadas, e ao longo dessa caminhada não muda a realidade ainda nesse primeiro momento do terminal rodoviário Rita Maria. Muito bom. Tão somente conforme a proposta apresentada ao longo da concessão, que a gente vai ver mudanças de serviços ou da própria estrutura do terminal. Muito bom, secretário. Aproveitando a sua presença aqui no SBT Meio-Dia, claro, né, não dá para deixar de perguntar, o senhor sempre com informações muito factuais, isso quer dizer que saem a todo momento com relação a obras de infraestrutura. Tem algo novo começando hoje em Santa Catarina, alguma mudança, trânsito, coisa a rotina do catarinense com obras de infraestrutura que estão começando nesta semana ou que estão sendo projetadas para os próximos dias? Não, sem dúvida. Nós temos feito um grande pacote, nós lançamos um pacote para o Oeste, né? Na última semana, mais de 100 milhões de reais de investimento. A gente deve estar essa semana fazendo a inauguração do acesso sul do aeroporto da Ilha de Santa Catarina, né? O acesso sul ele deve ser inaugurado nessa quinta-feira. Nós temos ainda a inauguração de Jaborá Ouro, uma rodovia que estava paralisada e que nós retomamos elas e estamos entregando antes do prazo que havia dentro do contrato. Também devemos fazer isso na próxima semana. Nós temos também a finalização da Antônio Raio, que a gente deve estar entregando também até semana que vem essa obra. Então, são obras que a gente assumiu, boa parte delas estavam paralisadas e que a gente deu uma nova realidade no ritmo de obra e agora, em pouco tempo, a gente já está conseguindo finalizar essas importantes obras. Em resumo, nós temos uma série de pacotes que estão sendo lançados pensando em 2021, mas nós estamos ainda colhendo os frutos do primeiro ano de gestão do governo Moisés, que o governador determinou a infraestrutura como prioridade e, por determinar isso, nós demos uma potencializada dentro do ritmo de obra e a gente tem conseguido, de fato, entregar esses importantes ativos que vão gerar o desenvolvimento de Santa Catarina e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, são obras por todas as regiões do estado. E quinta-feira nós temos a inauguração do acesso sul à Ilha de Santa Catarina. Temos também o Travessão, né? Sexta-feira, a rotatória do Travessão, um local que, aqui na Grande Florianópolis, que ceifava muitas vidas, né? Em razão da problemática do trânsito, e a gente fez uma rotatória no local a fim de garantir uma melhor segurança para aqueles que trafegam pela região. Nós devemos lançar no sul ainda Cocal, nós temos a questão da obra de Cocal, e que, de fato, nós vamos direto para a obra. E tem uma série de entregas aí que a infraestrutura está fazendo, e não é de hoje, mas que a gente tem feito ao longo dos meses. Secretário, agora um detalhe, o senhor falou da inauguração, só vai ser inaugurada agora, hein? A obra do acesso ao sul da ilha. Mas aquele projeto lá, secretário, e eu falo como cidadão que utilizo, tem alguns pontos lá que, na minha opinião, precisam ser revistos. A rotatória, por exemplo, lá na região já, para quem vai para o sul da ilha, para o Campeche, aquela forma de trocar de faixa me deixou bastante confuso, inclusive a gente mostrou aqui no SBT Meio-Dia, mas tem um ponto principal que eu mesmo já presenciei acidente lá e quase que fui vítima de um acidente também naquele local, que é na volta de quem vem do aeroporto para, por exemplo, a região central, quem vem do aeroporto para o centro, mas que precisa fazer o contorno para voltar para o Carianos. Quase chegando no bairro Carianos, precisa fazer o contorno para voltar para o Carianos. Faltou espaço ali para trocar de faixa para quem entra para o Carianos. É uma reclamação que eu estou ouvindo bastante dos moradores. Você vem do aeroporto no sentido centro, aí quer voltar para o Carianos, você faz o contorno, mas a capacidade de entrada para o Carianos é muito curta, não tem espaço, você teria quase que cruzar a pista, as 4 faixas reto para conseguir chegar no acesso ao Carianos. Ali não vai ter nenhuma alteração ali, secretário?
Não, neste momento não temos alteração. Na verdade, nós temos a finalização do contrato de trabalho. Mas isso não impede que a gente possa estar fazendo, por novas intervenções, melhorias dentro do aspecto de mobilidade. E até mesmo no que se refere à segurança viária. A nossa prioridade sempre foi e sempre será a segurança viária. De um contexto geral, a obra ela resolveu o problema de mobilidade do sul da ilha. Mas, de fato, ela pode ter necessidades pontuais de aperfeiçoamento. Mas isso não tira, em nenhum momento, o contexto geral da obra, que, de fato, a gente recebe, né? Eu também a uso, né? Como morador ali do sul da ilha, por vezes no veraneio, tem casa de praia, meus pais têm casa de praia por lá, a gente acaba utilizando e quando a gente utiliza, a gente de fato recebe de colegas informação que antes levavam 40 minutos, hoje estão levando 15 minutos, e isso tudo impacta dentro da rotina das pessoas. Então, no contexto geral, a obra tem seu valor imensurável. Mas, de fato, se a gente precisar fazer melhorias, e eu sei bem do trecho que o senhor está falando, a gente já teve fazendo avaliações, se refere a faixas de aceleração e desaceleração, por exemplo, na entrada do acesso à Tapera, né? Em que, de fato, a gente, se precisar fazer novas intervenções, nós iremos fazer sim, com o objetivo sempre de entregar o melhor serviço ao cidadão. Show. Secretário, muito obrigado pela participação, bom trabalho. Boa semana, secretário. Uma boa semana a todos nós. Secretário Tiago Vieira, secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, está com a gente aqui no SBT Meio Dia, explicando, primeiro, essa questão da privatização da rodoviária Rita Maria, maior de Santa Catarina. O fluxo de pessoas, quando está aberta, porque ela está fechada neste momento, o fluxo de pessoas é muito grande, terminou uma obra. A obra já terminou há pelo menos 3 anos, mas o Habite só saiu agora. Olha só, a estrutura estava funcionando sem a liberação, sem o Habite. E agora o governo quer privatizar. Grupos privados assumam a rodoviária e ali coloquem novos comércios, novas formas de rentabilizar o espaço, menos custo para o governo. O que foi feito com o aeroporto? Vocês lembram, né? O que era o aeroporto de Florianópolis, o antigo, e o que é agora iniciativa privada. Concessão. O grupo, a empresa, explora comercialmente o espaço, em contrapartida, faz revitalizações, faz reformas, enfim, traz uma vida maior para aquele espaço. Em Blumenau, a situação para quem precisa de atendimento do INSS continua complicado. Não só em Blumenau, em diversas outras cidades de Santa Catarina, porque a perícia ainda não voltou aqui em Santa Catarina. 12 agências até foram colocadas como aptas, mas agora os médicos peritos querem uma nova vistoria. Tem gente que já está esperando há 6 meses sem receber o benefício por causa da falta de atendimento. Dá para acreditar num negócio desse? 6 meses. Vamos ver. E a gente veio marcar uma perícia, a segunda perícia que a gente marca, e chega aqui, ele disse que ninguém está atendendo ninguém. Eu me sinto assim triste, porque eu ainda trabalho e as outras pessoas que não trabalham, que depende disso, né? Eu só falo, tem que aguardar a perícia, porque o médico tem que aguardar a vontade do médico fazer a perícia, e só dão aquela desculpa, que não é com eles, que eles não podem fazer nada, que o médico... Quando você relata que está com problemas, que está há 6 meses sem receber nenhum dinheiro, o que eles falam? Eles falam que o problema não é deles. O problema é de quem? Claro, é do povo. Olha, me perdoem, mas a gente está falando de pessoas simples. A gente está falando do povo, que quer ali os 900 pila por mês do aposento, do benefício. A gente está falando de gente simples, que além de precisar do dinheiro, está sofrendo com dor, ou com até mesmo o avançar da idade. É gente que precisa. Não estão procurando o INSS por brincadeira. É gente necessitada. Não é o povo que tem previdência privada, não, plano de saúde, não, nada disso. É gente simples. E se tantas outras atividades econômicas privadas já retornaram em sua plenitude, com todos os protocolos de segurança, por que o INSS não pode? A gente vê todos os dias aqui a liberação de diversas atividades, muitas sequer foram fechadas, seguindo um rigoroso protocolo. Por que o INSS não pode? Que é justamente para atender quem mais precisa neste momento.
Me corta o coração ver essa senhorinha tendo que ir para a fila 1, 2, 3 vezes. Eu tenho pessoas na minha família que também estão precisando rever, refazer ou pela primeira vez estar diante do médico perito e não consegue. A pergunta é, claro que é necessário o cuidado neste momento, mas não existem outras atividades que estão liberadas com os protocolos? Por que o INSS não? Por que esse serviço que é público? Não. Daqui a pouco tem a reportagem completa para você e nós vamos ouvir o que tem a dizer o INSS. Você sabe fazer quando encontra um animalzinho marinho na praia? E olha, tem se tornado frequente, hein? Tem muitas recomendações, inclusive muito importantes, do que precisa ser feito, do que você deve fazer, tanto para o bem do animalzinho, quanto para quem está ali, no entorno, observando, os banhistas, por exemplo. Seguinte, tem um passo a passo a ser seguido, ultimamente a gente está encontrando, né? Tem leão marinho, pinguim de Magalhães, e as nossas praias estão sendo visitadas de fato por esses animais marinhos. A gente perguntou o seguinte assim, ó, Laércio Botega, você pode ir lá no R3 Animal, que é uma ONG espetacular. O Laércio Botega foi até o Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos e Silvestres, lá no norte da ilha. A gente falou, Laércio, você consegue explicar pra gente o que tem que fazer na hora que encontra um animalzinho? Por exemplo, o pinguim, eu levo pro freezer? Claro que não. O Laércio vai explicar pra gente. Vez ou outra aparecem animais marinhos nas praias de Santa Catarina, desde pinguins a lobos marinhos. E por não serem tão comuns no dia a dia, eles chamam a atenção. Um exemplo é esse lobo marinho, que foi encontrado no sul do estado. Um animal desse porte chama bastante atenção. E como ele é jovem e estava debilitado, a orientação é uma só: acione um órgão responsável. Então, o que a gente pede? Não se aproximem, não deixe os cachorros se aproximarem, porque os cachorros podem atacar os animais, né? E liguem para a gente. Uma equipe do projeto de monitoramento de praias vai resgatar o animal e trazer para a reabilitação. Além disso, é a questão do risco para a própria pessoa, se o animal está um pouco a risco, né? Exato, né? Um animal, é um animal selvagem, né? Por mais debilitado que ele esteja, um pinguim pode bicar, um lobo marinho pode morder, então a gente pede para que não se aproximem. E os animais que são encontrados entre Laguna, no sul do estado, e Itapoá, no norte, vêm para cá, para o Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais. É nesse espaço que eles recebem todo o atendimento que precisam antes de voltarem para o seu habitat. Eles recebem todos esses animais que estão debilitados, né, em condições de vulnerabilidade na praia, e fazem todo o tratamento clínico e toda a avaliação clínica geral desse animal para ver o que ele precisa e o que eles têm que fazer de tratamento para retornarem para a natureza. Recentemente, 2 pinguins receberam um tratamento todo especial. Microfragmentos de ouro foram aplicados para a reabilitação. Eles foram encontrados em Palhoça e outro em Bombinhas. Então esse implante de ouro ele serve principalmente para lesões crônicas, ou seja, lesões que levam muito tempo para sarar ou que tenham uma dor muito persistente, e para também retirada de processos inflamatórios. E além disso é uma forma de estímulo contínuo do ponto de acupuntura. Então vem todo o benefício que a acupuntura traz de forma contínua. Esse é um dos vários procedimentos que são tomados para recuperar animais fragilizados encontrados nas praias. E eles são devolvidos somente quando estão totalmente bem. Se o paciente está apto a voltar à natureza, tem condições de sobreviver, ele volta. Bom demais, Laércio Botega. Bonitinhos os animais, não dá vontade de levar para casa, mas não dá para levar para casa. E tem gente especializada cuidando desses animaizinhos aqui. Eles se recuperam, depois se dá para voltar para casa, eles voltam para casa. Todo ano eu vou lá assistir na Praia do Moçambique a soltura dos pinguins de Magalhães. Mas antes de voltarem lá para a Patagônia, eles ficam em recuperação por aqui. Tem um trabalho espetacular. Já quero mandar um abraço aqui, parabenizar as ONGs que cuidam dos nossos animais em toda Santa Catarina, a R3 Animal,
Animal é uma delas, a R3 Animal é uma delas, das tantas que estão diariamente no monitoramento das praias, cuidando dos bichinhos, as ONGs que cuidam dos nossos animaizinhos. Olha, minha gente, o Ministério Público acionou a Justiça para que o Resort Costão do Santinho seja proibido de realizar novos shows e eventos que promovam aglomerações de pessoas. Fernando, a ação também prevê indenização de R$500 mil por danos morais coletivos como compensação pelos riscos à saúde pública. Essa penalização seria em consequência do show do cantor Dinho Ouro Preto no fim de semana do feriado de 7 de setembro, contrariando os decretos estadual e municipal de restrições para combate à Covid desta data. Em nota, o resort informou que realizou a apresentação artística para hóspedes em uma apresentação de voz e violão e que seguiu todos os protocolos existentes e que todas as regras foram, sim, respeitadas pelos hóspedes. Sabemos que a partir de agora mudou, né, Fernando, o decreto, então existe essa volta gradual dos eventos, mas na data do dia 7 de setembro ainda não estava liberado. Muito bem, hoje é o último dia do inverno. É sim, Fernando, e amanheceu gelado, uma despedida daquelas, né? Não, ele veio para se despedir em grande estilo. Passei frio, Sibeli Fávero. Você passou frio? O fim de semana eu achei que mudou muito bruscamente a temperatura, né? O sábado estava aquele calor de praia em todo o litoral e no meio do sábado mesmo já começou a esfriar. Domingo foi frio e hoje também. Muito bom. Daqui a pouco tem os detalhes da previsão do tempo. Como é que fica essa semana? As temperaturas vão continuar assim? Baixas? Como é que vai ser a primavera? Daqui a pouco a gente mostra para você. Olha, o final de semana foi marcado por acidentes nas rodovias catarinenses. Foram 5 mortes de vítimas de acidentes nas estradas só nesse fim de semana. Em um desses acidentes, um bebê de 3 meses morreu. Ele estava em um carro com outras pessoas que ficaram feridas. 4 pessoas estavam nesse mesmo carro, ficaram feridas. Foi uma colisão entre 2 veículos na BR-282 em Pinhalzinho, no Oeste. Infelizmente, a gente vem registrando nos fins de semana acidentes de número maior, mais significativo. A gente vem percebendo esse aumento, mas isso nos últimos dias. Então, a gente vai conversar ao vivo agora com o Laércio Botega, que vai trazer para a gente, Fernando, um alerta da Polícia Rodoviária Federal, porque a gente vinha percebendo uma diminuição no início da pandemia dos acidentes, agora voltaram a aumentar, principalmente os acidentes com morte, que são os mais graves, e só nesse fim de semana foram 72 acidentes. Vamos entender se tem relação com o afrouxamento das medidas, né? Laércio Botega, ao vivo aqui na tela do SBT. Conta pra gente, Laércio, com o fim de algumas restrições, isso pode ter provocado também um acréscimo de veículos nas rodovias e, por conta disso, o maior número de acidentes, Laércio? Explica pra gente. Pois é, Fernando Machado, realmente é uma situação que surpreende no último fim de semana, mas com base nos dados do ano passado e desse ano, houve uma diminuição no número de acidentes. Por quê? Por conta da pandemia. As pessoas estavam mais em casa, mas aí as pessoas começaram a sair com essa questão das restrições, algumas liberações, as pessoas circulando, evidente que os acidentes aumentaram. Eu estou aqui com o inspetor Fiamoncini, da Polícia Rodoviária Federal. Adriano Fiamoncini, seja bem-vindo no SBT Meio-Dia. Então, assim, a gente teve, comparado com os 3 primeiros meses do ano passado com esse ano, menos 1.053 acidentes por conta da pandemia, as restrições. Mas no último fim de semana que passou agora, o número explodiu, um número muito alto de acidentes e vítimas. Exatamente. No início da pandemia, lá mês de março, abril, maio, o número de acidentes caiu pela metade em relação ao ano passado. Mas a partir de junho, julho e agosto, o número foi subindo e hoje ele está num patamar quase igual ao do que era antes da pandemia. Prova disso foi esse final de semana, quando infelizmente várias pessoas morreram no local do acidente nas rodovias de Santa Catarina. A gente estava esperando aqui para entrar ao vivo no SBT Meio-Dia com o Fiamoncini. A gente estava percebendo aqui a falta de paciência das pessoas no trânsito. Motoristas aqui se brigando no meio do caminho, do trajeto aqui, um com carro, outro com moto, e é isso aí que gera acidente. Exatamente, a gente quase presenciou um acidente aqui. É isso que falta nos motoristas, falta gentileza,
falta educação. Tem motoristas que vão para a rodovia e acham que é uma guerra no trânsito. Não é. A rodovia é só um ponto de se chegar, é o local de chegar do ponto A ao ponto B, nada mais. Se as pessoas forem com esse espírito desarmado para a rodovia, praticamente a maioria dos acidentes não vai acontecer. Esses acidentes que aconteceram no final de semana foi porque as pessoas estavam circulando. Então, esse afrouxamento nas restrições aí pesam bastante. Pesa. A gente continua pedindo às pessoas para só pegarem a rodovia se for extremamente necessário. Ainda não é hora de viajar, não é hora de passear. Até porque uma vítima no trânsito, em acidente de trânsito, pode tirar o leito hospitalar de uma vítima da Covid-19. Muito obrigado pela participação aqui no SBT Meio Dia. Fiamoncini, está então o recado dado do inspetor Fiamoncini da Polícia Rodoviária Federal sobre os acidentes que aconteceram no último fim de semana. Como a gente disse, teve uma queda significativa nos primeiros meses deste ano, cerca de 1.053 acidentes a menos comparado com o mesmo período de 2019, mas o afrouxamento das restrições, as pessoas circulando de um lado para o outro, pegando rodovias estaduais e também as federais, e aí o resultado não poderia ser diferente, ainda somado, é claro, com a irresponsabilidade de alguns motoristas. Fernando, Cibele. Obrigada, Laércio, pelas informações e pelo alerta, né? A gente sabe que as restrições elas estão diminuindo, as pessoas estão tendo mais liberdade mesmo para frequentar os locais, para viajar, e aí precisa também redobrar os cuidados. Vamos com notícias do Oeste. No Oeste, a Universidade Federal Fronteira Sul retoma hoje as atividades letivas do calendário acadêmico. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário em sessão extraordinária. E a repórter Vanessa Presoto traz as informações para a gente. Olá, o calendário acadêmico prevê o início do primeiro semestre de 2020 hoje, com previsão para o término no dia 30 de janeiro de 2021. Para esse retorno gradual das atividades acadêmicas, foi criado um protocolo de biossegurança e diretrizes institucionais. A partir do protocolo de biossegurança, cada campus desenvolveu seu subplano para a retomada das atividades, levando em consideração dados epidemiológicos e de ocupação de leitos públicos. Aqui em Chapecó, a volta às aulas será com atividades desenvolvidas remota ou semipresencialmente. A coordenadora acadêmica fala sobre esse retorno. Acompanhe. Então, os cursos que temos de graduação e pós-graduação no campus Chapecó, eles retomarão as atividades de forma remota. Então, as atividades acadêmicas, elas seguem, sobretudo, de forma online. Alguns cursos, no entanto, como o curso da saúde, eles têm atividades práticas, né, que então são atividades presenciais, que ocorrerão com a utilização de equipamentos de proteção individual, né, respeitando-se, então, as normas vigentes dos órgãos de saúde. Para os estudantes sem acesso à internet ou equipamentos como, por exemplo, notebooks, a Universidade Federal Fronteira Sul abriu um edital de processo seletivo para a inclusão digital. A ação tem como objetivo auxiliar financeiramente os alunos em vulnerabilidade social. Aqui no campus de Chapecó, são cerca de 350 estudantes carentes que poderão receber este auxílio. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. 12h13. Olha, a Jéssica Sescon, a nossa editora-chefe aqui, está passando para mim que estamos recebendo muitas mensagens com relação ao INSS. Daqui a pouco tem a reportagem completa aqui. Nós vamos atrás da solução para esta reclamação que é de muitos catarinenses. Nós vamos mostrar como é que está em Blumenau. Florianópolis, a agência também não retornou com as perícias e esse serviço está suspenso em toda Santa Catarina. Então, você que está nos assistindo agora em Criciúma, Chapecó, Lages, Itajaí, Blumenau, Joinville, Grande Florianópolis, manda agora no WhatsApp do SBT Meio Dia como é que está a situação aí na sua cidade, se você está esperando na fila, se você não consegue atendimento, não consegue marcar, não consegue agendar, que a gente quer entender o problema. Daqui a pouco tem a reportagem completa aqui, Cibele. Sim, Fernanda, a gente falou aqui, né, dessa retomada e infelizmente até agora só problemas têm aparecido. Então a gente vai mostrar o que tem de solução até agora e quer saber sim qual é a sua reivindicação, como é que está a sua situação nesse momento em relação ao INSS. Assim que tiver no ponto aí, Jéssica, pode colocar aqui que eu quero ver a opinião do pessoal, vamos ver o que estão dizendo os catarinenses
com relação a essa dificuldade que é tentar atendimento ou conseguir agendamento no INSS. Olha, Cibele Fávero, nós vamos falar de coronavírus agora aqui no SBT Meio-Dia. Covid-19 fez mais 2 vítimas, inclusive da mesma família. Uma verdadeira tragédia o que aconteceu na região oeste do estado. É sim, Fernando, muito triste. Mãe e filho morreram com uma diferença de 8 horas. Eles estavam internados na mesma UTI em Xanxerê. Ele é Ademar Júnior Isoton, tinha 32 anos e havia sido internado no dia 4 de setembro. A mãe dele, que está ao lado, a dona Erenita Isoton, de 60 anos, precisou ser internada 6 dias depois do filho. Os dois depois acabaram ficando na mesma UTI e, infelizmente, nesse fim de semana, não resistiram. Um no sábado, com 8 horas de diferença, o outro no domingo. É uma família que se despede, mais uma família que se despede por conta do coronavírus. E os dois jovens, né? Tanto mãe quanto filho. Pode colocar a imagem deles novamente aí. Pessoas aparentemente fortes, né? Bem de saúde. Olha aí. O filho e a mãe. Os dois da região oeste do estado. Pelas imagens que a gente está vendo aí, nenhum nem o outro apresentavam ter problemas graves de saúde. Uma verdadeira tragédia. Quando a gente fala de novas liberações, de descuido, já que estamos vivendo dias mais tranquilos, sim, dias mais tranquilos, mas o coronavírus continua aí, Cibele Fávero. Infelizmente, pessoas ainda estão morrendo aqui no nosso estado. O número caiu, mas ainda tem casos. É sim, a gente mostra para você agora como é que está a situação nesse momento em Santa Catarina. Porque é como o Fernando disse, a situação melhorou muito se a gente comparar com o início da pandemia, mas muitas pessoas estão morrendo, muitas famílias estão sendo destruídas ainda por conta do vírus. O estado tem 195.832 pessoas recuperadas do coronavírus. Nesse momento, são 7.149 o número de casos ativos. 2.639 pessoas morreram por conta do coronavírus e, no total, são 205.620 casos no estado. Agora você vê o mapa onde o número de mortes é maior nestas 5 cidades. Olha só, continua no topo desse ranking, o ranking da morte por Covid em Santa Catarina, Joinville. São 315 pessoas que morreram. Depois nós temos Itajaí com 160 vítimas, Blumenau com 151, Florianópolis com 130 mortes e Criciúma tem 89 mortes. 89 pessoas que não resistiram ao coronavírus. Infelizmente. E o ambulatório central para pacientes com coronavírus em Blumenau começou a ser desmontado hoje. É, Fernando, essa estrutura ela está sendo desativada por conta da baixa procura e da situação considerada estável da pandemia na cidade. O Estevão Limana, ao vivo, vai trazer para a gente as informações. Hoje, então, já não funciona o serviço aí. Estevão, bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Fernando. É isso mesmo, o ambulatório esteve funcionando até ontem, no último domingo, então, mas a partir de hoje, desta semana, o ambulatório que ficava no setor 3 aqui da Vila Germânica, em Blumenau, está sendo desativado. A gente teve pela manhã, fizemos algumas imagens que você vê aí na tela, desse ambulatório sendo desmontado. Eram algumas barracas que a Defesa Civil havia colocado dentro do setor 3 e mais de 40 profissionais de saúde, entre eles médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, estavam trabalhando há quase 6 meses aqui no setor 3 do Parque Vila Germânica. Então, durante esse quase meio ano de atendimento, o ambulatório recebeu mais de 12.300 pacientes. Foram realizados só aqui na estrutura 12.196 coletas para coronavírus, para exames, que confirmam ou não se o paciente tem coronavírus. A situação, como você falou, Sibeli, é bastante estável aqui na cidade. Hoje nós temos 16% dos leitos de UTI ocupados, de 94 leitos disponíveis, 15 só estão ocupados. Nós também temos uma das menores taxas de pessoas com a doença ativa aqui na cidade desde o início da pandemia. Agora são 279 pessoas que estão em tratamento com o vírus
ativo aqui em Blumenau. De acordo com o boletim da Prefeitura, desde o início da pandemia, nós temos 12.637 casos confirmados. E um dado que chama a atenção, no último boletim epidemiológico, a Prefeitura só contabilizou 9 novos casos de coronavírus. Então, o contágio está baixando aqui na cidade e é considerado estável sim, porque há 2 meses nós tivemos aí mais de 300 casos sendo confirmados em um único dia. Por isso, a gente segue, dizendo que a população deve continuar se cuidando com os protocolos de segurança, os protocolos sanitários, para que a gente possa ainda ter bastante frutos dessa segurança ainda para frente, porque, por enquanto, a situação é estável, mas requer bastante atenção aqui em Blumenau. Lembrando também, Sibeli e Fernando, para finalizar, que quem queria o atendimento aqui na Vila Germânica e agora não vai ter mais esse centro, você pode ir até os ambulatórios do seu bairro, os AGs, como a população chama aqui em Blumenau. Inclusive, o AG do centro vai estar funcionando nos finais de semana para quem deseja atendimento. Caso você não consiga encontrar um AG perto da sua casa, pode ir até os hospitais da cidade, que também vão estar recebendo o paciente que está com sintomas da Covid-19. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Estevão. Que bom, que a gente percebe essa diminuição por lá. Se não tem fila, Fernanda, a gente já percebe que, de fato, a cidade está enfrentando um momento diferente, mas é como o Estevão falou, precisa continuar os cuidados, porque nós já tivemos um momento parecido com esse e que depois as medidas voltaram atrás. As pessoas têm que continuar se cuidando, Boa. Máscara sempre, álcool sempre e as coisas estão melhorando. Interatividade do SBT Meio-Dia. Você que almoça com a gente aparece aqui na tela do SCC SBT. Deixa eu ver quem está comigo nesta segundona. Pode encher a tela. Olha aí. Bom dia. É a Jana. Uma árvore caiu no meu marido no dia 30 de junho, no dia do ciclone, e ele quebrou a perna em várias partes. Estamos esperando o INSS. Estamos sempre ligadinhos no SCC SBT. Olha, Jana, meus sentimentos aí pelo seu marido, Que situação. E ele está esperando para fazer a perícia por causa da perna, Sibeli Fávero. Porque precisa o quê? Ficar encostado lá no INSS recebendo o benefício. Mas se o INSS não volta, vai fazer a perícia quanto? Fica sem receber, fica sem trabalhar e fica sem o benefício. A Isabel também está com a gente aqui. Bom dia, estou afastada do trabalho desde janeiro. Consegui benefício até maio. E depois desse período, nada. Até agora estou esperando, não consigo trabalhar e estou sem minha citação. Não está fácil. Que situação, Isabel? Isabel, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma reportagem completa aqui. A gente vai tentar responder a pergunta, quando que volta? Por que não volta? Por que outros serviços privados já voltaram e esse serviço que é público ainda não? O que está faltando? Qual é o protocolo para liberar pelo menos o mínimo possível? Existe a possibilidade de fazer a perícia por videochamada? Tem que resolver. Eu aqui citei 4, 5 alternativas para resolver. Tem que resolver. É gente simples. Se fosse o empresário, o sujeito que tem a previdência privada, que tem o plano de saúde, a maior preocupação é com o coronavírus. Mas a gente está falando de gente aqui que não tem um dinheirinho no final do mês, porque não tem o benefício, quebrou a perna o sujeito. Para que não fica que o SBT está falando sem saber o que está acontecendo com as pessoas, eu fiz questão de abrir o espaço do WhatsApp aqui para mostrar a realidade de quem está assistindo, de quem está passando por isso. Não sou eu que estou falando, é o povo que está aqui sofrendo sem perícia. E olha, já é humilhante, tá? Vou falar um negócio para você, é humilhante ter que depender de governo, ter que depender de INSS. O povo queria estar trabalhando. Queria estar fazendo o próprio salário, mas não pode. E paga para ter esse benefício. Ou não é descontado todo mês, ou não é descontado. Tem que ter protocolo? Claro que tem. Mas o serviço tem que voltar. Tem que ser feito. Não tem jeito. Fiscalização de trânsito agora com drones. Você que é o espertinho do trânsito aí, preste atenção. Porque agora, além da fiscalização que já acontece por terra, Sibeli Fávero, a polícia vai estar pelo alto. Exatamente, Fernando. É esse novo formato de fiscalização nas rodovias estaduais.
Isso vai começar a funcionar sim em Santa Catarina. Esses drones vão fiscalizar infrações nas rodovias da região da Serra, Oeste e Meio Oeste do estado. Ao vivo, Laércio Botega vai trazer para a gente as informações de como vai funcionar esse monitoramento e quem que vai monitorar esses drones, hein, Laércio? Sibeli, quem vai monitorar vai ser a Polícia Militar Rodoviária aqui em Santa Catarina, e são nesses pontos estratégicos na Serra, no Oeste, mas a ideia é abranger para outras regiões de Santa Catarina. E bem como você disse, o Fernando também, o pessoal tem que ficar atento, porque ou você respeita o trânsito ou você vai sentir no bolso uma multa que chega aí a quase R$3.000. Para conversar mais sobre isso, vou conversar com o coronel comandante da Polícia Militar Rodoviária aqui em Santa Catarina, Evaldo Hoffmann. Evaldo, seja bem-vindo no SBT Meio Dia. Então é isso, ou respeita ou vai levar multa. É uma forma diferente de fiscalizar. Bom, o trânsito seguro se faz com infraestrutura viária, com fiscalização da polícia, mas acima de tudo com o comportamento do condutor. É justamente no comportamento do condutor onde residem mais de 90% dos acidentes nas rodovias estaduais. O que está fazendo a Polícia Militar Rodoviária? Fazendo uma fiscalização, fazendo com que o nosso condutor se conscientize de que ele precisa perceber o risco para proteger a vida. De onde surgiu essa ideia de fazer o monitoramento com drones? Bom, em razão do elevado número de acidentes cuja causa era a ultrapassagem local indevido. Geralmente, quando isso acontece, os acidentes, em razão disso, a colisão frontal, ela é muito grave e nós precisávamos dar uma resposta para a sociedade catarinense. Estamos fazendo a fiscalização nos pontos elencados com maior incidência de acidentes. O drone fiscaliza, ele gera a imagem. Logo na frente, nós temos uma barreira policial, onde o nosso profissional está vendo a imagem, ele para o veículo, mostra para o condutor a infração que ele cometeu, e aí nós trabalhamos de duas formas, com a sanção prevista no código, que você acabou de falar, gera uma multa de R$ 2.934 para uma das modalidades de ultrapassagem proibida, e também tem o caráter pedagógico, que ele está vendo a infração que ele cometeu. O pessoal de casa poder entender um pouquinho melhor como vai funcionar, por exemplo, nós estamos aqui na parte da ilha da ponte. O drone ficaria nesse caso do outro lado, vamos um exemplo, do outro lado. Você já fiscalizando aqui com o drone, o carro passou aqui, você já parou ele nesse ponto? Sim, a partir do momento que é cometida a infração de trânsito, a gente começa a acompanhar o veículo através do drone, que vai gerando essa imagem em tempo real para nós. A gente já faz a seleção do veículo que vai ser abordado, abordamos, como eu falei anteriormente, mostramos a imagem com os dois caráteres, né? Não só o punitivo, mas também o pedagógico em razão da infração que ele cometeu. A ideia é abranger para outras regiões. Começamos com o Planalto Serrano e com o extremo oeste catarinense, mas nós temos outras áreas que também nos causam muita preocupação. O Alto Vale do Itajaí tem um número também um pouco elevado de mortes no trânsito, será a próxima região a ser atacada por nós. Então, para quem não quiser levar multa, é só respeitar o trânsito. Tem que respeitar a sinalização de trânsito, acima de tudo, as orientações da Polícia Militar, para que a gente possa estar fazendo um trânsito seguro. Ok, muito obrigado, Evaldo, pela participação aqui no SBT Meio Dia. Então, tá indo para você de casa que circula pelas regiões aqui de Santa Catarina, principalmente na região da Serra, no extremo oeste, fique atento que já tem fiscalização por drone. E a multa chega a quase R$3.000. Não vai querer sentir no bolso, né? Sibeli? Laércio, a gente viu ali, né, Fernando, a demonstração que vai ser mostrado, inclusive, para o motorista o que foi que ele fez, né? Ele vai assistir ali o que ele fez e também pagar uma multa que não é barata para esse caráter punitivo, né? Talvez também seja pedagógico. Muito bom. Laércio com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, mostrando para a gente essa nova forma de fiscalização, agora pelo alto. E os radares, Laércio? A gente sabe que radares estão sendo instalados nas rodovias federais. Não é de responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Mas vamos questioná-los para saber se aqui em Santa Catarina existe a possibilidade de religar radares fixos em rodovias estaduais. A polícia já tem essa informação ou não, Laércio? Vou perguntar direto aqui para o coronel comandante da Polícia Militar Rodoviária. Evaldo, com relação aos radares fixos em Santa Catarina, eles estão desligados ainda? Tem uma previsão para religar esses radares ou não? Tem um impeditivo legal, né? Tem uma lei estadual que proíbe os radares fixos em Santa Catarina. A Polícia Militar Rodoviária trabalha com radar portátil,
né? E nós adaptamos 4 requisitos básicos para fazer. Estudo técnico, policial militar sempre visível, nunca escondido, viatura com giroflex ligado e também posicionada para que aumente a visibilidade, e cones para saber que naquele local é preciso reduzir a velocidade. Você falou uma coisa agora que eu acho que é legal a gente abordar aqui no SBT Meio-Dia, essa questão. Muita gente fala, mas o policial militar está escondido. Mas se o motorista estiver respeitando o limite ali, fazendo tudo direitinho, não vai levar multa. Mesmo assim, a Polícia Militar Rodoviária ela aumentou o seu caráter ostensivo na fiscalização de velocidade. Então, nós achamos mais honesto ter essa visibilidade, essa ostensividade, para que o motorista de longe já saiba que naquele ponto é importante reduzir a velocidade. Tá certo, muito obrigado agora pela participação. Tá então o Fernando Evaldo Hoffmann falando com a gente também sobre os radares aqui em Santa Catarina, que por enquanto os fixos não estão funcionando. Obrigada, Laércio, pelas informações. É isso, né? Fiscalização que é importante sim, né, Fernando? Já que a gente percebe pelos números que muitas pessoas, infelizmente, continuam cometendo muitas imprudências que causam acidentes. É muita fiscalização nas rodovias. Coloca o drone ali. Olha só como é que vai ser feita a fiscalização agora. Drones é a tecnologia que vai contribuir com o trabalho da Polícia Rodoviária. Os policiais estão parados em um certo ponto. O drone vai lá na frente, mas muito para frente, quilômetros. E lá na frente, o policial já consegue ver pelo visor aqui, Sibeli Fávero, a infração. O sujeito ultrapassou no lugar errado. E vai acompanhando, né, Fernando? E vem acompanhando o carro, Vai acompanhando o carro, vai gravando. Quando o motorista chega perto da polícia, a polícia já para ele. Ele nem sabe, mas o drone estava acompanhando. E aí ele vai conferir as imagens do que ele fez e vai levar multa. Ah, seu policial, não fiz. Como é que você sabe? Tá aqui, ó. E os pontos são estratégicos, né, nesse primeiro momento. Os mais críticos, né? São os mais críticos. Serra, Oeste e Meio Oeste. Pista simples, né? Rodovias de pista simples. Olha aí, você tá vendo. Ah, não podia ultrapassar, mas ultrapassei, mas não estava vendo ninguém. Não pode. Então você já sabe, motorista, começa pela região da Serra e Oeste, mas depois a Polícia Militar Rodoviária vai levar para todo o estado a fiscalização pelo alto agora. Previsão do tempo aqui no SBT Meio-Dia, a semana começa com temperaturas baixas, Sibeli Fávero. É sim, Ela fica Fernando. brava comigo, contar um negócio pra vocês. Fecha aqui em mim. Ela fica brava quando eu venho aqui e roubo a primeira frase dela que tá no TP aqui. A primeira frase dela é: a semana começa com temperaturas baixas. Aí ela fica brava, essa frase é minha, não fico brava não, aí Fernando. Não pode roubar. Imagina. Mas vai melhorar ou não vai? Vai melhorar, mas pro meio da semana, viu? Ah, vai demorar então? Vai demorar um pouquinho. Começou com temperatura baixa, mas também hoje é o último dia do inverno, né? Quase não teve frio, Fernando. Você não achou que foi pouco frio nesse inverno? Muito pouco, né? Nem neve teve, né? A gente subiu a serra para ver. A neve, nem neve teve. Não achei teve pouco, neve. achei pouco. Parecia mais um outoninho, assim. Outoninho? Vamos ver então como é que fica o tempo para hoje, para amanhã, e já já a gente conversa com o meteorologista para saber a tendência da primavera. Será que o frio que não teve no inverno vai ter na primavera? Fica aí que já já a gente vai falar ao vivo com o meteorologista. Olha só como é que está o nosso mapa hoje. Frio mesmo na Serra, 6 graus no amanhecer, condição que pode retornar agora ao cair, né, da noite. E também no oeste, a mínima também bastante baixa, 8 graus. O tempo fica assim durante o dia, a máxima não passa de 19 graus no Vale do Itajaí, que vai ser uma das temperaturas mais altas do estado. Só o oeste é que tem a máxima mais elevada, que chega a 20 graus. Então a temperatura é sim mais amena, vai ficar esse dia mais fresquinho, aquele ar meio gelado nesse último dia do inverno. E o amanhecer dessa terça-feira também vai ser marcado por bastante frio, com chances de temperaturas negativas na serra, olha só, e possibilidade de geada. A gente percebe que até na Grande Florianópolis as temperaturas ficam baixas, mínima de 13, máxima de 19, no Vale do Itajaí, em Blumenau, a máxima não passa dos 21, Joinville não passa dos 18 graus, na serra mínima de 4 ao amanhecer e 19 durante a tarde, no sul e no oeste também temperatura baixa no amanhecer, você vê aí Criciúma 5 graus, e a máxima 21 durante a tarde. No oeste, em Chapecó, a máxima não passa dos 22 nessa terça-feira, também durante a tarde. E esse último dia do inverno, né, dessas temperaturas baixas, a gente mostrou para você. No início da primavera, que é amanhã, também continuam baixas, mas qual será que é a tendência para esses próximos dias, para esses próximos meses
de primavera e também do verão aqui no estado. A gente vai conversar agora com a Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagre-Cirã, para entender se o frio que não veio está chegando ou já passou, hein, Giovânia? Bom dia para você. Uma boa tarde, né, para todos. Assim, ó, o frio que vocês comentaram aí que não teve muito no inverno, ele teve sim. A gente teve um inverno na média, se a gente pegar o trimestre de junho, julho e agosto, a gente vai ver que a temperatura ela ficou abaixo da média nesse trimestre. Apenas o junho, que nós tivemos assim uma temperatura acima da média, mais ou menos de 1 a 2 graus, mas os outros meses, né, que são os meses de julho e agosto, essa temperatura ficou entre 0,5 e 1 grau abaixo da média. Então, o trimestre fechou com o inverno um pouco mais frio do que o normal, né? Principalmente pelas massas de ar frio intensas aí de origem polar que chegaram nos meses, então, de julho e de agosto. E agora, como você comentou, a primavera então começa amanhã ainda com uma temperatura mais baixa, ainda com influência desta massa de ar mais frio, mas essa massa, no decorrer ali da quarta-feira, ela já vai se afastar. Então, a partir da quarta tarde, a gente já vai ter a elevação da temperatura em todo o estado e aí, principalmente na quinta, na sexta, em direção ao final de semana, essas temperaturas já vão estar bem mais elevadas durante os dias, até com calor para a época do ano. Tá certo. A gente, então, teve sim o inverno frio. Acho que os últimos dias é que deram aquela misturada, né? E ficamos com a sensação de que não teve tanto frio assim. Mas e a primavera? Vai ser fria ou depois que aumenta essas temperaturas a partir de quarta-feira vai ser o clima da nossa primavera aqui no estado? Então, assim, a primavera ela é uma estação de transição entre o inverno e o verão. Então, o início dela, a gente ainda tem algumas massas de ar frio que, por vezes, vêm atrás das frentes frias e diminuem a temperatura. Isso ainda deve acontecer, ainda principalmente aí no restante do mês de setembro, início de outubro. Mas a perspectiva é de uma primavera com temperatura acima da média em Santa Catarina, mais quente do que o normal. Então, a gente espera que a partir de outubro, especialmente, a gente tenha períodos mais aquecidos e também mais prolongados, né? E com relação à chuva, a expectativa é de uma primavera com chuva na média abaixo. Como a gente tem a previsão de configuração do fenômeno Laninha durante o próximo trimestre, né, durante a estação da primavera, tem essa expectativa de poder chover um pouco menos do que o normal. E esse menos pode ser especialmente mais no oeste do estado, onde tem uma chance maior para a ocorrência de menos chuva, né? E na faixa litorânea ele pode ficar mais dentro da normalidade, mas uma coisa que deve marcar essa primavera é a irregularidade da chuva, tanto no tempo quanto no espaço, né? Isso significa, às vezes, que a gente pode ficar um período de uma semana, às vezes 10 dias sem chuva, daqui a pouco dá uma chuva associada a uma frente fria e, às vezes, os valores, os acumulados podem ser bastante significativos em 1, 2 dias e quase se aproximar do que é esperado para o mês, ou às vezes até ultrapassar. Isso é muito característico na primavera, né? Assim como aumenta também a incidência dos temporais durante a primavera, e muitas vezes esses temporais vêm com chuva forte, em curto intervalo de tempo, com granizo, com ventania, que muitas vezes provocam bastante estrago também no estado de Santa Catarina. Então, isso tudo são características aí dessa próxima estação. Certo, requer atenção e é claro, né? Assim que tiver alerta, algum alerta, a gente vai avisar você aqui, o nosso telespectador no SBT Meio Dia. Já que você falou de chuva para o verão, sabemos então que a primavera tem média um pouco abaixo, talvez esses temporais que podem ter esse acúmulo, né? Mas e para o verão, existe preocupação com chuva ou estiagem? Então, assim, a gente normalmente a nossa previsão de clima, ela se estende para os próximos 3 meses, né? Então, a nossa última ocorreu ali no finalzinho de agosto e vai então pegou o mês de setembro, outubro e novembro. Agora essa próxima, ela se estende até dezembro, ela vai ocorrer agora no dia 25, nosso fórum aqui na Epagre-Cirã, né, que reúne os profissionais de meteorologia e áreas afins, e aí então a gente vai determinar como é que fica o próximo trimestre, que aí no caso então seria outubro, novembro e o mês de dezembro. E a gente sabe por enquanto, que a gente pode falar é o seguinte, que a laninha ela deve se estender pelo menos até o próximo verão. Então pode sim nós ter esse risco assim de chover um pouco menos também no verão, e é claro, a gente precisa ir monitorando isso e vai confirmando e vai passando para vocês essas informações, mas não dá para descartar nesse período a possibilidade de ter até mesmo estiagem, né? Às vezes
as estiagens elas têm ocorrido cada vez com mais frequência, não só em Santa Catarina, mas a gente está vendo agora ali a forte estiagem que atinge a região ali do meio oeste do país, né, Pantanal, ali aquela região sofrendo muito com queimadas, e a gente observa isso é uma coisa bastante frequente. E não se descarta, especialmente com o fenômeno Laninha, que a gente possa ter essa condição aí para o verão. Então, desde já, vamos ter consciência aí com o uso da água. Isso é uma coisa que a gente tem que adotar para sempre. Não é só quando falta água, né? O pessoal tem que chegar a essa conclusão, assim, de quanto mais eu puder economizar água, melhor. Certo, muito obrigada. Gilsânia Cruz falando conosco ao vivo aqui no SBT Meio Dia, meteorologista da Epagre Cirã, falando sobre a tendência dos próximos meses da nossa primavera. Obrigada, viu? Obrigada também, uma boa tarde para... Boa tarde, é isso. A partir de quarta-feira, Fernando, melhora o tempo e esquenta. Inclusive, a Gilsânia falou que a primavera deve ter esse tom mais de verão, temperaturas elevadas. Muito bem. Então vai aproveitando aí para matar a saudade do frio, porque depois só no ano que vem. Desejos de mãe. Diz um desejo que a mamãe Cibele tem. Ai, um desejo? Acho que férias com Luan, né? Não tá muito longe. Férias com Luan? Para onde você vai com o Luan? Eu sempre vou para o sul visitar a família. Aí esse sempre, não vai mudar? Sem pensar. Talvez tenha mais um destino, mas esse é certo. Desejos de Mãe é o novo programa do SCC SBT. E é nosso, hein? Produção do SCC SBT. E tem a apresentação de nada mais, nada menos de Cris Flores. Um programa totalmente catarinense, comandado pela apresentadora do Fábrica de Casamentos, a Cris Flores. E ela esteve em Brusque, gravando os episódios finais do programa Desejos de Mãe. Ela mesma vai explicar para a gente agora como é que vai ser essa nova atração aqui do SCC SBT. Sabe quem bateu um papo com ela? A Grace Ciezemel conversou com a Cris. Ela vai contar como é que vai ser o programa, os bastidores. É um programa para Santa Catarina apresentado por Cris Flores, Desejos de Mãe, olha só. Cris Flores, mais uma vez aqui em Santa Catarina. É um prazer conversar contigo. Você que é uma estrela do SBT Nacional, uma das apresentadoras mais consagradas da emissora e que agora também vai estrear um programa aqui no nosso SCC SBT, o Desejos de Mães, que já no próximo mês vai estrear aqui na telinha. Queria que você contasse pra gente o que dá para adiantar para os nossos telespectadores desse programa, Cris. É um prazer estar aqui com você novamente, com vocês também. Adoro vir a Santa Catarina e recebo tanto carinho desse povo maravilhoso que eu falei, não dá. Eu preciso fazer um programa só para os catarinenses, né? Então, a convite do SCC, a gente pensou desde o comecinho e é uma ideia que vem vindo, não é uma ideia que surgiu agora, é uma ideia que vem desde o ano passado, Desejos de Mãe. A gente queria trazer a mãe catarinense para o protagonismo, mostrar como essas mulheres são especiais, como elas são os pilares das casas, das famílias, o quanto elas amam seus filhos. Então criamos um programa para mostrar quem são essas mulheres aliada à cozinha, né? Então elas vão trazer receitas especiais que elas criaram, que elas têm de família, para mostrar para os telespectadores. Mas quando elas chegam na minha cozinha, surpresa, elas vão ter um desafio pela frente e aí vira uma competição e nessa competição uma sai ganhadora e vai ter mais de 10 mil reais em prêmios. Bacana. E como que foi para você gravar, né? Vocês já finalizaram as gravações. Como que foi para você, que também é mãe? Foi emocionante fazer esse programa aqui em Santa Catarina? Foi muito emocionante, porque a gente trouxe mães de vários lugares do estado. Então, o estado está muito bem representado, de cidades diferentes, com histórias diferentes. Mães, algumas que vieram de fora do estado e abraçaram o estado como estado do coração e da alma. Mães que nasceram aqui no estado, mães que tiveram seus filhos aqui, que são muito queridas. Então a gente vai perceber histórias que com certeza quem está assistindo vai se identificar, vai falar, essa história tem a ver comigo. E o que foi muito legal durante as gravações, que além da gente ter receitas incríveis e deliciosas, a gente conseguiu reconstruir laços familiares. Então tem histórias de mãe com filho, tem histórias de marido com a mãe, tem histórias de amigas, tem história de irmãs. Então, pessoas que foram ajudar essas mães a cozinhar e que refizeram relações de amor ali naquele momento no programa. Então, tem muita choradeira de emoção boa, tem muita risada, muita diversão. É um programa que a gente vai aprender, vai relaxar e também vai se emocionar.
Falando agora um pouquinho do Fábrica também, porque esse ano foi atípico para todo mundo, né? Teve a questão da pandemia, as gravações tiveram que ser interrompidas. Como que foi para você lidar, para o programa, lidar com toda essa situação da pandemia do coronavírus? Foi assustador, porque a gente estava no meio das gravações, a gente já estava com tudo escolhido, todos os casais, e a gente tinha 13 casais para fazer, e a gente conseguiu fazer 7. Quando se descobriu o que era o vírus, né, aí a gente teve que parar as gravações. A gente não sabe quando volta, provavelmente só quando a gente tiver a vacina, né, porque a gente não pode colocar a vida de ninguém em risco. Então vamos ter que esperar, né, com o coração na mão, mas também sabendo que a gente está cuidando da vida das pessoas. Você teve estreia também, né, nessa quarentena. Porque eu saí do Fábrica e fui direto para o Fofocalizando, que depois virou o Triturando. E aí estamos lá toda tarde para a gente levar entretenimento, diversão, porque é uma preocupação da casa também, porque tem muita gente em casa, né? Então o SBT tem essa preocupação em levar alegria, entretenimento, diversão para toda a família. E teve ainda notícias impressionantes. Tem também, a gente faz de tudo um pouco. Mas é muito gostoso, né? Porque as pessoas também gostam de ver esses vídeos, né? De aventura, gostam também quando às vezes eu coloco o dedo na ferida e dou aquela cutucada, falo brava, né? Porque às vezes a gente precisa puxar a orelha, né? Chama atenção porque a gente vê umas imagens que, né, preocupam. Quero te agradecer pela participação e também aproveitar para você convidar os nossos telespectadores aqui do SCC SBT, porque dia 13 de outubro, é isso? Estreia o Desejos de Mãe aqui na nossa telinha. Venham com a gente, vai ser muito gostoso. É um dia da semana muito legal, que é o sábado, que você pode também se reunir com a família na frente da televisão. É um programa que você vai poder assistir com toda a sua família, como é o Fábrica de Casamentos também. Pode vir com a gente, eu tenho certeza que você vai se emocionar e eu tenho certeza que as suas relações com a sua família também vão melhorar depois desse programa. E vão aprender receitas deliciosas, tá? Com um convite desses não tem como perder essa, né? Cris Flores, legal, hein? Olha só que bacana, ela produzindo, gravando um programa só para Santa Catarina, produção nossa aqui do SCC SBT, Desejos de Mãe. Tá lindo demais, a gente já deu uma olhada em algumas imagens aqui, algumas cenas, é muita emoção. Logo, logo você vai conferir aqui no SCC SBT o Desejos de Mãe com a Cris Flores. Obrigado, Grace Cezemel, pela entrevista. Vamos, interatividade, deixa eu ver quem está comigo. Jauri. Entrei com um recurso no INSS pelo app e está em análise há 90 dias. Você está brincando, Jauri? 90 dias. Olha o Edemar. Oi, Ed, boa tarde. Eu sou pai de família e preciso de auxílio-doença. Não consigo falar nem por ligação, nem por aplicativo. Estou há mais de 30 dias tentando e nenhum resultado. É o Edemar que está participando aqui. Obrigado. Oi, José. Bom dia. Estou há 4 meses sem salário do INSS. Infelizmente, era o meu único salário, pois eu e minha esposa fomos atropelados e não temos condições de trabalhar. Seu José, essa é a realidade do povo catarinense sem INSS. Sem salário há 4 meses. Oi, Rodrigo. Estou no aguardo de uma perícia, estou sem receber há 2 meses. Eles falam para agendar pelo telefone, mas cada vez que a gente liga, eles dizem que está fora do sistema. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação aqui. Agora nós vamos mostrar para você exatamente o que está acontecendo com o INSS aqui em Santa Catarina. Porque algumas agências já foram colocadas como aptas para o retorno presencial dos atendimentos. Mas os médicos que fazem a perícia dizem que ainda são necessárias novas análises. Enquanto isso, enquanto o atendimento é feito remotamente, por ligação, a gente vai acompanhando centenas de reclamações como essas que vocês acabaram de ver aqui. De pessoas que estão sem atendimento, estão sem salário, estão sem perícia e sofrendo por conta dessa situação envolvendo o INSS. Tem 3 pessoas que já estão há 6 meses sem receber o benefício lá em Blumenau, por causa da falta da perícia médica. O repórter Estevão Limana esteve hoje pela manhã lá no INSS em Blumenau, vai contar para a gente mais um capítulo dessa história. Deixa eu ver. O drama de quem precisa de atendimento no INSS em Blumenau continua. A estrutura voltou a funcionar na semana passada, mas não são todos os atendimentos que estão disponíveis para a população. E por isso,
Muita gente voltou da agência com as mãos abanando. Só fala, tem que aguardar a perícia, porque o médico tem que aguardar a vontade do médico fazer a perícia. E só dão aquela desculpa, que não é com eles, que eles não podem fazer nada, que o médico... Quando você relata que está com problemas, que está 6 meses sem receber nenhum dinheiro, o que eles falam? Eles falam que o problema não é deles. Eu vim aqui trazer meu marido, que ele está já uns 4 anos sem receber nada, né? E a gente veio marcar uma perícia, a segunda perícia que a gente marca. E chega aqui, ele disse que ninguém está atendendo ninguém. Eu me sinto assim triste, porque eu ainda trabalho e as outras pessoas que não trabalham, que depende disso, né? Na última sexta-feira, os mais de 15 peritos médicos que trabalham na unidade do INSS aqui de Blumenau vieram até a agência e fizeram uma vistoria para verificar quais eram as condições de segurança para a volta do trabalho. Nessa segunda-feira, eles fizeram um aviso informal de que amanhã vão voltar a atender aqui, mas com os agendamentos que são realizados pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. A estrutura interna da agência já está adaptada para receber os beneficiários com toda a segurança necessária. Em média, 100 perícias médicas são realizadas por dia em Blumenau. Por isso, em todos os 10 consultórios foram instaladas estruturas de acrílico e disponibilizados EPIs para os profissionais da saúde. É algo inacreditável esse povo todo esperando. Fernando, e os protocolos de segurança? Ninguém está discutindo os protocolos de segurança. Tem que voltar com a capacidade reduzida? É isso. É determinação de gestor da saúde, de governador. Não existe discussão. Agora, o que não dá para acreditar é que tantas outras atividades, menos relevantes no meu ponto de vista, já voltaram e o INSS não. E gente pobre esperando na fila por causa de uma perícia. Você sabe quanto é que é? Quanto é que custa para um cidadão desse pegar o carro do interior, ir até uma agência do INSS e chegar lá e a porta está fechada? Você sabe quanto é que custa? Agora, para ir para a eleição, está tudo certo. Você quer ser mesário? Está tranquilo. Para pagar a taxa do IPVA, do Ciretran, do Detran, também pode. Está liberado. Agora, para fazer a perícia, não pode. Para fazer a perícia, você nem me aparece aqui na frente. Não pode. Protocolos. Ah, Fernando, mas você é contra? Eu já falei e vou repetir, não é contra o protocolo. 6 meses e não se organizaram para fazer o mínimo que possa ser feito com segurança. Tem que atender 10 pessoas por dia, Fernando. Beleza. É isso aí. O protocolo diz isso, mas nem isso. E o povo está lá com perna quebrada, precisando de auxílio. Porque não fez a perícia, o que tinha o benefício, corta. Não renovou a perícia, corta. Não tem chupadinha, como diria lá na minha terra. Não vem que não tem, corta. Ah, mas eu estava prestes a me aposentar. Não vai, se não tiver a perícia. É algo inacreditável. Os médicos, que me perdoem, que estão realmente preocupados com os protocolos, não tiveram os salários cortados. Não tiveram os salários cortados. Não estão dependendo de perícia nenhuma para conseguir benefício aqui, ali, acolá, para ter o que comer no final do mês. E se eu tiver errado, que me desculpem. Agora, não é isso que eu estou vendo aqui nas centenas de mensagens que nós estamos recebendo de catarinenses por todo o estado, sofrendo do jeito que estão, pela falta de organização. Organização. Porque os protocolos estão aí e estão para todos. Mas as entidades conseguiram, os órgãos públicos conseguiram estabelecer protocolos para a retomada desses atendimentos, em todas as áreas. Mas não, o INSS não. Ô Laércio Botega, como é que está em Florianópolis, hein, Laércio Botega? Por aqui, eu sei que a agência de Florianópolis também não recebeu a aptidão para o retorno presencial. Mudou alguma coisa de sexta-feira para agora? Os atendimentos voltaram, a perícia já tem data para retornar. Conta tudo para a gente. Uma nova vistoria vai acontecer nesta tarde, é isso, Laércio Botega?
Exatamente, Fernando. Essa nova vistoria vai acontecer nesta tarde para que o INSS aqui de Florianópolis consiga fazer esses atendimentos de perícias. Por enquanto, não tem previsão nenhuma, mas hoje acontece essa vistoria necessária. Eu vou conversar, inclusive, agora com Jorge Mazeira, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Jorge, seja bem-vindo no SBT Meio Dia. Então, é uma vistoria importante hoje, né, para que o INSS consiga liberar e atender a população. Com certeza, Laércio. Nós buscamos, enquanto OAB de Santa Catarina, fomos convidados pelo INSS a participar dessa vistoria que busca legitimar, já que a controvérsia é justamente essa vistoria. Os médicos peritos dizem que a vistoria do INSS não atende às normas do Ministério da Saúde. O INSS diz que segue à risca e, ao chamar a OAB, diante da isenção que a OAB possui, nós buscamos, então, legitimar, verificando se todos os itens ali se adequam às normas do Ministério da Saúde para a reabertura tanto da agência do INSS de Florianópolis Centro, quanto principalmente para o retorno das perícias médicas. Existe uma fila enorme de pessoas aguardando para fazer perícia aqui. Com certeza, desde março, com o fechamento das agências, né, quando da eclosão da pandemia do Covid-19, não tivemos mais a realização das perícias médicas. Esse talvez seja o principal serviço do INSS, o mais afetado, principalmente para aquela população mais carente, né, humilde, referente ao período e atingida no período da pandemia. Aqueles segurados incapacitados, ficaram doentes e não puderam retornar ao trabalho e que aguardam, desde então, a realização do ato médico pericial para que ele possa receber de forma definitiva o seu benefício de auxílio-doença. Hoje nós temos cerca de 12 agências aptas para fazer esse tipo de atendimento, mas esse número vai aumentar nas próximas semanas. Segundo a Superintendência do INSS e a Gerência Executiva do INSS de Florianópolis, esse número tende a aumentar. O grande problema, Laércio, e ouvintes, é que nós não temos essa segurança de que, uma vez aumentando esse número, diante dessas vistorias, que os médicos peritos retornem às atividades. Pode acontecer de liberar e o médico não retornar. É o que temos até o momento. Então, nós torcemos que, com a participação da OAB, de novo, diante da isenção que a entidade possui, nós possamos, então, legitimar e que também os médicos peritos, né, se façam presentes hoje nessa vistoria com os seus representantes para que, em comum acordo, possamos intermediar para a solução mais breve possível desse impasse. Hoje, 2h da tarde. Hoje, às 14 horas, na agência do INSS do centro aqui de Florianópolis. Ok, muito obrigado, Jorge, pela participação. Tá, então, Fernando, essa fiscalização que vai acontecer hoje à tarde, o pessoal da OAB vai estar presente também para acompanhar isso, e aí depois aguardar o parecer do INSS sobre essa liberação para saber se a agência aqui do centro de Florianópolis está apta ou não para atender a população, principalmente dessa parte das perícias. Voltamos para o estúdio. Boa, Laércio. Vamos fazer o seguinte, né, Laércio? Obrigado pela informação. Vamos fazer o seguinte, enquanto não volta o atendimento presencial, enquanto os profissionais não voltam a trabalhar, suspende o salário, reduz. Milhões de brasileiros tiveram os salários reduzidos. Eu fui um deles. Reduz o salário, não está trabalhando. E também não cobra a taxa de INSS do cidadão, do pobrezinho que paga 60 pila por mês para ter o benefício quando precisa e agora está chupando o dedo. Política no SBT Meio Dia. A pergunta é a seguinte, Cláudio Prisco Paraíso. Lá durante a votação do processo de impeachment, a gente ouviu muitos deputados falando o seguinte, foi quase que um coro, uma combinação. Vamos aprovar o segmento para que lá na frente tenha uma votação ou uma investigação e depois a votação de acordo com o que foi apurado. Tem possibilidade desse voto ser diferente agora dos deputados que serão escolhidos para a comissão mista, hein, Prisco? Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. Uma baita de uma conversa mole. Essa que é a grande verdade. Ora, admitir o processo para daí fazer o julgamento técnico. Ora, como já dizia o nosso querido Miguel Livramento, fala aqui pro bonequinho. Conversa é essa?
Claro que não. Possibilidade zero disso acontecer e com agravante. Os magistrados, os desembargadores, eles têm, claro, o seu perfil, diria, jurídico-judicial, mais rigoroso, mais legalista, mais liberal, mas tem também um componente que está inerente, que é ligações, sim, na esfera política, inclusive aqueles que são de carreira, não só os do 5º Constitucional, Ministério Público e OAB, não, inclusive os de carreira. Então, conversa fiada, conversa fiada. Qual é o cronograma agora? Para sermos muito claros. Como chegou na sexta-feira a admissibilidade do pedido de impeachment no Tribunal de Justiça, a partir de hoje conta 5 dias úteis. Portanto, tanto o TJ tem até sexta-feira, quanto a Assembleia para escolher os representantes na comissão mista julgadora. No TJ, mediante sorteio. E na Assembleia, mediante cada um dos 40 deputados aponta 5 nomes. E os 5 mais votados serão escolhidos. 10, 5 do TJ, 5 da ALESC. Comissão mista essa que é presidida, pilotada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Ressler. E ele tem o voto de Minerva. Então, suponhamos, com muita boa sorte, que desses 5 eleitos pela Assembleia, Moisés e Daniela consigam 1 voto. Então, precisarão dos 5 votos dos desembargadores. Se não conseguirem nenhum, os 5 e ainda o presidente da comissão julgadora. Ou seja, não há a menor possibilidade. Não há a menor possibilidade. A decisão não será técnica, será política. Inclusive na visão da maior parte dos desembargadores. Ah, mas é sorteio e você já está fazendo um pré-julgamento? Não. É a realidade dos fatos. Dá para se desligar dela. Por isso que na sexta-feira, na verdade já na quinta-noite, no News, eu coloquei. A palavra de ordem é renúncia, sim. Decisão unilateral do governador e da vice. Ah, mas eles podem renunciar até 31 de dezembro? Claro que sim. Claro que sim. Por quê? Porque as 10 sessões da comissão julgadora começa a valer o prazo na próxima segunda-feira. Então, a decisão, se serão afastados ou não, será no dia 9 de outubro. E até 180 dias, a partir de 9 de outubro, para o julgamento. Ah, mas quem sabe dá tempo? Claro que não dá tempo. Teremos 2 meses e meio. Não vai haver julgamento em 2 meses e meio. Esse assunto vai extrapolar o ano. Logo, é eleição indireta. Então, governador e vice têm até o final do ano para renunciarem, observarem a movimentação, tal, mesmo afastados. Ah, quem assume? Vai depender da operação Alcatraz. Se não for transformado em réu, o presidente da Assembleia. Se o for, o presidente do Tribunal de Justiça. Agora, estão com raciocínio, mas é uma injustiça pedir isso a Moisés e Daniela. Injustiça é ver o nosso Estado paralisado sob o aspecto econômico, social, já há tanto tempo, porque a Assembleia só discute impeachment e o governo acaba girando em torno desse eixo e as coisas não acontecem. Quer dizer, vamos aguardar mais 180 dias a partir de outubro. Quer dizer, praticamente um ano perdido, considerando também a pandemia. É isso que queremos? Isso sim que é injustiça. Não é injustiça pedir renúncia de governador e vice. Ah, mas quem sabe as principais lideranças políticas de Santa Catarina vão se reunir para tentar uma solução, eleições diretas. Sonho de inverno ou de primavera que está chegando amanhã pela manhã. Utopia, romantismo, lirismo. Temos que ser pragmáticos. Se essas lideranças políticas não se impuseram e não entraram no circuito
Quando da votação do pedido de impeachment, nós vamos aguardar agora que elas despertem e venham à luz do dia pedir eleição direta. Não vai ter pedido de eleição direta coisa nenhuma. Aliás, inexplicável o comportamento dessas lideranças em meio à votação do pedido de impeachment. A Assembleia fez o que quis e ninguém se posicionou para tentar colocar ordem na casa. Essa que é a grande verdade. De modo que o caminho é a renúncia. Ah, mas a proposta de emenda constitucional é para que tenhamos também eleição direta na segunda metade do mandato, até um semestre antes do término do mandato, como chegou a propor em março o deputado Bruno de Souza, conseguiu as assinaturas necessárias, depois foram vários parlamentares lá e retiraram a assinatura, pressionados em outras frentes, antes ainda da abertura do primeiro pedido de impeachment, tudo devidamente concatenado, né, maquinado, organizado, planejado. Agora o PT vem com essa conversa, vamos também apresentar. Quase todos os deputados do PT retiraram, assinaram a PEC de Bruno Souza, depois retiraram, agora querem reapresentar. E há controvérsia jurídica sobre isso. A questão estaria privativa, a competência seria privativa da Justiça Eleitoral no contexto da União. Então, a Assembleia nem teria essa competência. E mesmo se tentarem, também não passa. Não adianta, não resolve. Aliás, o PT e outras bancadas, talvez até o MDB e outros políticos de contorno estadual, outros políticos de perfil estadual, também trabalharam para que passasse o impeachment, tentando forçar a barra da renúncia, para forçar a barra da renúncia. Então, não ajudaram suficientemente para tentar forçar a barra. Também teve isso. Isso também ocorreu, essa que é a grande realidade. Mas judicialmente pode vir alguma coisa do Supremo, afinal de contas, a ministra Rosa Weber está lá com o processo, aquela arguição da Procuradoria-Geral do Estado, ainda não se manifestou, pediu informações aos presidentes da República, da Câmara e do Senado, tal. Acho pouco provável. Nem na Justiça lá de cima, nem daqui, acredito que vá ocorrer algo que possa, de alguma maneira, paralisar todo esse processo do pedido de impeachment. Então, o que se aguarda é que, efetivamente, todos os envolvidos, mais diretamente, e me concentro na figura do governador e da vice, que reflitam, que avaliem. Claro que não precisam fazer isso agora, né? Tem tempo ainda, até para ver a evolução, como é que vai ser a composição dessa comissão e tudo mais, mas a grande verdade é que não temos muitas alternativas. Essa que é a grande verdade. Não temos muitas alternativas. E agora já vai começar também o período eleitoral. Estamos a menos de 2 meses. As eleições estão aí. A economia tem que caminhar. Não é possível todo mundo ficar girando só em torno de impeachment. E até porque, Fernando, vale lembrar situações traumáticas de pedidos de impeachment no plano federal e que resultaram num quadro dramático para aqueles que se apresentaram como paladinos da moralidade, como aqueles que queriam tirar os respectivos presidentes porque representavam a vontade do povo. Lá nos dois impeachments de Fernando Collor e Dilma Rousseff até houve mobilização popular. Aqui em Santa Catarina não teve mobilização nenhuma, nem a favor nem contra. Essa que é a grande realidade. Mas o que aconteceu lá com Collor? Depois de defenestrado, quem que perdeu a presidência da Câmara dos Deputados, que pilotou todo o processo? Ibsen Pinheiro, gaúcho de saudosa memória, homem certo, homem reto, homem correto, mas acabou punido. Além de tantos outros que participaram da linha de frente, que não se reelegeram e tiveram outros destinos. E depois de Dilma Rousseff, quem que abriu tudo? Eduardo Cunha. O que aconteceu com ele? Caiu. Então, meu caro Fernando, vamos devagar. Vamos devagar e vamos pensar primeiro no Estado e não em política.
e não em eleição indireta, e não já está planejando a tomada do poder. Porque o que está ocorrendo hoje, meu caro, nos bastidores, sabe o que é? Loteamento do futuro governo. Já distribuindo cargos? Quem fica com as secretarias, com as empresas, fundações, já está havendo a distribuição. Realmente, o que não falta é bom senso. O pudor, as favas. E o povo assistindo em casa de braço cruzado. Omitiu-se também nesse processo, mas tem que dar até um desconto, considerando-se a pandemia. Obrigado, Prisco. Abraço. Tem mais do Prisco hoje à noite com a Bruna Radic aqui no SBT News. Olha, você aí de casa sabe quantos imigrantes tem aqui em Santa Catarina? O número é muito grande. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, o estado tem hoje mais de 10 mil imigrantes de 95 nacionalidades morando em 201 cidades aqui de Santa Catarina. Mas como será que essas pessoas vivem e trabalham? Especialistas dizem que a falta de uma rede de apoio e a dificuldade com o idioma são as principais dificuldades, os principais fatores que levam para a informalidade esses imigrantes, ou seja, o trabalho informal. E aí acontece o que aconteceu aqui em Florianópolis na semana passada, quando o imigrante foi preso vendendo muamba no centro de Florianópolis. A Carolina Fernandes foi conferir como está o apoio a esses imigrantes e a gente mostra para você agora. Qual é o perfil de quem imigra para Santa Catarina? Ou seja, quem sai do seu país de origem e vem até aqui em busca de uma vida melhor. Sobretudo a chamada migração sul-sul, que são as pessoas que transitam no próprio hemisfério sul, com destaque, por exemplo, para imigrantes haitianos, imigrantes cubanos, da República Dominicana. Segundo essa professora da UFSC, que coordena um núcleo de apoio a imigrantes e refugiados, o principal motivo que traz essas pessoas até aqui é a busca por emprego. A maior parte da migração sul-sul é migração laboral. Então, essas pessoas acabam se assentando em cidades onde há mais ofertas de trabalho. Mas nem sempre esses imigrantes conseguem vaga no mercado formal de trabalho. E é muito comum eles chegarem com um relato de que não foram aceitos porque não falam a língua. Por exemplo, atendente. Já chegou pra gente e falou, eles não quiserem me aceitar para ser atendente do café porque eu não falo esse idioma. Em 2018, nesse endereço, foi inaugurado o Centro Estadual de Referência de Atendimento ao Imigrante, o CRAI. Essa iniciativa inédita em Santa Catarina buscava oferecer apoio institucional para essa população. Dentre outros serviços, o CRAI também auxiliava essa população a entrar no mercado formal de trabalho. Em um ano de funcionamento, foram mais de 5 mil pessoas atendidas, de 58 nacionalidades diferentes. Só que no ano passado, o CRAI fechou as portas. E desde então, o imigrante que chega hoje aqui em Florianópolis é atendido pelos centros de referência em assistência social. Para Karine Souza, o modelo atual deve ser repensado. E esse centro de referência, um centro de referência específico, é fundamental porque as demandas dos imigrantes são diferentes das demandas das pessoas brasileiras. Então, também é necessário dizer que as demandas não são somente relacionadas à assistência social. Então, por isso que entendemos que direcionar esse atendimento para os CRAs não é a melhor medida. Durante a pandemia, a Prefeitura da capital tem investido numa plataforma online para auxiliar na busca por emprego. Durante esse processo pandêmico, o IGOF lançou a plataforma Capacitação para Todos. Lá estão divulgadas vagas de emprego, vagas de estágio e diversos cursos realizados exclusivamente online. Quem tem atuado também para dar suporte a essa população é a Rede Pastoral do Imigrante. Muitos imigrantes, infelizmente, estão trabalhando informalmente pela mesma situação de desespero e de tentar manter o seu lar, suas famílias, mas nós aqui como pastoral lutamos pela integração no mundo do trabalho de maneira legal, para que o imigrante não seja explorado nos seus direitos e para que ele tenha todos os vínculos de seguro para preservar também a sua própria vontade de trabalhar e manter a família, né? Hoje, com aulas online e gratuitas de português, a instituição ajuda no primeiro passo para a integração dessas pessoas
no estado. Então, as aulas elas se dividem por temas, sempre pensando na necessidade deles. Então, por exemplo, a gente tem aula voltada para as profissões, voltadas para a saúde, para a educação. E aí, nessas aulas, a gente também faz, por exemplo, nas aulas de saúde, a gente apresenta como funciona o sistema de saúde brasileiro. E nisso a gente vai inserindo os vocabulários, a gramática. Na aula de profissão, a gente auxilia a fazer os currículos, como enviar um e-mail. Então, a gente sempre tenta fazer isso voltado para a integração deles nessa nova cidade que eles estão chegando, né? Esse ano, a Assembleia de Santa Catarina aprovou um projeto de lei que garante a imigrantes e refugiados o acesso a políticas e serviços públicos em todo o estado. Nós estamos reconhecendo os seus aspectos culturais, as suas concepções familiares e a facilidade, ou seja, o acesso à documentação, e nós também estamos reconhecendo eles como cidadãos catarinenses no sentido de terem direitos e terem deveres, mas terem acesso à educação, à saúde, aquilo tudo que nós também temos. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social afirma que tem atuado de diferentes formas para fortalecer a rede de atendimento de imigrantes. A capacitação de funcionários da Rede de Assistência Social, Educação e Saúde estão entre as medidas. Os 387 CRAS de Santa Catarina realizam o acolhimento inicial e também encaminhamentos para programas, projetos e benefícios da política de assistência social. Gente, o que importa de verdade é a sua saúde e a da sua família, não é mesmo? Com ela, não se brinca. Não dá para deixar esperando na fila. Por isso, eu vim aqui falar do maior cartão de descontos do Brasil. É o cartão de todos. Você já imaginou ter atendimento médico sem ter que pegar aquelas filas enormes toda vez? E não precisar remarcar consultas para meses depois? Difícil de acreditar? Pois é possível, com o cartão de todos. Com ele, você tem acesso à saúde de qualidade por um preço bem justo e para toda a sua família. Com o cartão de todos, você tem consultas no Clínico Geral por apenas R$ 20. E as demais especialidades saem por apenas R$ 28. É barato ou não é? Então aproveita e peça já o seu pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 0800 723 8899, cartão de todos. Juntos podemos mais. Obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos ficando por aqui com imagens da Praça 15, ao vivo no centro de Florianópolis, abrindo a janela do SBT meio-dia, mas também vai ficar pouco tempo aberto, já pode fechar de novo que o jornal está terminando. Muito obrigado pela sua companhia, cuide-se, some não, até amanhã. Até amanhã.